Bom dia pessoal! Mais uma segunda-feira, 8h31, um minutinho de atraso. E vamos começar mais uma live de segunda-feira, live semanal. Vamos esperar a galera entrar aí. Bom dia, Ricardo. Bom dia, João. Bom dia, Cláudio, Bernardo, Carol. Que prazer ter você aqui. Doutor na Bolsa, Luiz. Bom dia, galera. Sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje, tá, é sobre a estratégia de investir em dividendos. Bom dia, Felipe Pedra. Que prazer ter vocês por aqui, pessoal. Muito bom, muito bom. O tema hoje é importantíssimo, tá? É fantástico. Clica no aviãozinho que tem aqui embaixo, aqui, ó. Compartilha com os amigos de vocês. Vamos botar mais pessoas nessa live, tá? Vamos dar aquele tempinho rápido, ver se o pessoal para o pessoal entrar. Enquanto isso, deem um joinha aí se o meu som tá ok, se o áudio tá ok, o vídeo tá ok, porque esse tema eu acho particularmente fantástico, tá? A estratégia do investir em dividendos. Por quê? Porque eu acompanho sempre as redes sociais, uma questão muito óbvia, né? Acompanho os comentários de vocês, meus concorrentes, dos meus colegas, e eu não sei se essa estratégia de investir em dividendos, ela está corretamente refletida por todos os investidores, está compreendida por todos os investidores. O que está por trás dessa estratégia em que você compra uma boa pagadora de dividendos, quando nós falamos de ações, ou até mesmo em fundos imobiliários. Quando eu invisto em fundos imobiliários, evidentemente o meu foco é geração de renda. Isso é algo que eu digo muito, digo no meu research, digo no meu curso, que investir em fundos imobiliários é investir no ativo gerador de fluxo de caixa, é investir no ativo gerador de renda. Quando você entende isso, você consegue fazer as suas análises corretas dos fundos imobiliários. Então, ele é um ativo pagador de dividendos. Agora, faz sentido ter? Então, realmente, essa ideia, tá, do porquê investir num ativo pagador de dividendos. Por que não investir? Então, esse é o tema da live, tá? Já preparem as perguntas. Eu tenho um temazinho inicial para começar a live e nós vamos começar agora. Julie, muito prazer ter você aqui. Natália, vamos lá, gente. Então, o que está por trás da estratégia de investir em bons pagadores de dividendos, tá? Muitas pessoas se perguntam assim, mas se eu não vivo de renda, se eu não estou com a independência financeira, eu não preciso de um ativo pagador de dividendos. Ou, então, eu tenho pouco dinheiro investido, os meus dividendos são muito poucos. Muito pouco, né? E aí não faz sentido eu investir em dividendos, porque eu vou receber alguns centavos só. Será que faz sentido essas dúvidas? Ou então uma outra dúvida que surge, que é muito comum, não só dúvida, como um viés de quem quer defender que a estratégia de investir em dividendos é ruim. Que dividendos é tirar dinheiro do bolso esquerdo e botar no bolso direito. Vocês já ouviram essa frase? Coloca aqui nos comentários para mim se vocês já ouviram essa frase, que investir em dividendos é tirar dinheiro do bolso esquerdo e colocar no bolso direito. Faz sentido isso para vocês? Vocês já escutaram isso? Vamos lá, galera. O que está por trás do investir em dividendos? Sim, está correta essa afirmação de que recebimento de dividendos é praticamente tirar dinheiro do bolso esquerdo e colocar no bolso direito. Por quê? Porque toda vez que um ativo paga dividendos, juros sobre capital próprio, tem emissões, no caso dos fundos imobiliários. Toda vez que isso acontece, toda vez que um evento acontece dentro de um ativo, a bolsa vai lá e faz um ajuste no valor de mercado no primeiro dia X desse ativo. O que eu estou dizendo com isso? Uma ação vale R$10 e ela vai pagar R$1 de dividendo. Hoje é o dia com, ou seja, você tem que ter a ação hoje para ter direito àquele R$1. A partir de amanhã, se você comprar esse ativo, você não tem mais direito a esse R$1. A ação fecha hoje, final do dia, final do pregão, a ação fechou a R$10. Quanto que ela abre amanhã? A R$9.
Rodrigo, abre com queda de 10%? Não. Se você olhar no seu home broker, não vai ter queda nenhuma, não vai ter nenhuma variação. Simplesmente ela abre a R$ 9. Por quê? Porque a bolsa faz um ajuste deste ativo, tá? Para que se retire esse R$ 1 que foi pago. Mas, por que a bolsa faz isso? O que está por trás desse ajuste? A bolsa faz esse ajuste pelo seguinte fato: uma empresa vale o que vale todos os seus ativos. Isso há muita confusão, principalmente investidores mais novos. Mas uma empresa, gente, vale o que vale todos os seus ativos. Essas oscilações que nós temos na bolsa é uma coisa e o valor da empresa é outra coisa. Pensa na padaria do seu José, que fica pertinho da sua casa. Tem um valor, e não importa lá, não tem oscilação para baixo ou para cima na bolsa de valores. Ela vale o quanto ela consegue gerar de renda. Se a padaria do seu José tiver R$ 100 mil no caixa, ela vai ter um valor. Se eu tirar R$ 100 mil do caixa da padaria do seu José, vai ter outro valor, correto? Então, para a empresa funciona da mesma coisa. Aquela empresa, ela tem um determinado valor. Eu fui lá e tirei R$ 100 milhões e entreguei aos investidores. Ah, mas o Rodrigo não entregou ainda. Não, entregou, já foi para o passivo. Tá? Não pode ter entregue o caixa propriamente dito, mas eu já criei esse passivo. Então eu fui lá e entreguei esse dinheiro para os investidores. Ou seja, aquele valor que estava dentro da empresa, ele não está mais. Agora ele passa a estar dentro do bolso dos cotistas. Então a bolsa ela tem que fazer um ajuste para que isso fique adequado. Agora vem a grande sacada, gente, que é muito difícil ver as pessoas. Eu não vou dizer que é muito difícil, não. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E aí vem um ponto do que eu gosto muito. Eu gosto de estudar muito. Uma vez um colega, um juiz, comentou comigo o seguinte: olha, a forma que tu escreve, a forma que tu analisa, eu vejo muito todos os teus anos trabalhados na Justiça Federal. Que é você analisar muito o processo, escrever sentença, escrever decisões. Isso ajuda muito você a raciocinar. E eu disse para ele que sim, a Justiça Federal me ajudou muito a criar muitos raciocínios. E essa parte das ações, elas vêm muito disso. Por que a Bolsa faz esse ajuste? A Bolsa parte do seguinte pressuposto, gente. O valor de mercado de uma empresa é o seu valor justo. Então, o valor de mercado de uma empresa e o valor real de uma empresa, eles teriam que ser iguais. Porque a Bolsa ela não tem que partir do pressuposto que uma empresa está descontada ou não. Vocês concordam comigo? A Bolsa não fica lá dizendo, o Banco do Brasil está muito descontado, então eu vou fazer um ajuste intermediário. Não, para ela tudo está igual. Para ela, valor de mercado e valor justo é uma coisa só. Então eu vou lá e eu tiro 100 milhões do caixa do Banco do Brasil, saiu 100 milhões do valor, eu faço o ajuste. Então por isso que uma empresa, ela tem R$10 hoje, ela pagou R$1 de dividendo, ela abre amanhã R$9. É o chamado ajuste. E aí é onde surge esse tema. Saiu do bolso esquerdo e foi para o bolso direito. Você entendeu por que saiu do bolso esquerdo e por que saiu do bolso direito? Porque você tinha uma ação de R$10. E aí você recebeu R$1 de rendimentos. Então no dia seguinte ela passa a valer 9 e você tem R$1 de dividendos. Vai dar 10. Se está com 10, continua com 10. É onde surge essa questão. Só que ela tem uma visão muito pequena para um tema muito complexo. Que é o seguinte. Gravem essa frase que eu vou falar para vocês. Investir em dividendos, receber dividendos, seja de uma ação, seja de um fundo imobiliário, seja de qualquer ativo que paga dividendos, tá? É você receber um pedacinho do valor justo daquela empresa enquanto o mercado não enxerga aquele valor. Por que eu estou dizendo isso? Justamente por causa desse mecanismo de ajuste, tá? Que acontece, e justamente porque receber os dividendos é uma parte do lucro que está lá dentro do valor justo daquela empresa. Então vamos pensar o seguinte, vamos supor uma empresa que o valor justo dela seja R$50. R$50. O mercado caiu e ela está cotada a 25. Mas R$50 é o valor justo dela. Por que é o valor justo dela? Bem, através de um cálculo de fluxo de caixa descontado, considerando o crescimento, etc, eu cheguei a um valor justo de R$50. Quando uma empresa gera um dividendo de R$1, tá? Não é o patrimônio, não é o valor de mercado dela que gerou aquele dividendo. Foi o seu patrimônio que gerou aquele dividendo. Então, são aqueles R$50 que geraram os dividendos dela, não os 25.
Os 50. Então os 50 ele gera um dividendo, gera um lucro, na verdade, né? Gerou o lucro, aquele lucro ficou no caixa. E aquele lucro ele pode ser reinvestido ou não. E aí a empresa diz, não, eu vou dar um pedaço disso aqui para o cotista no formato de dividendo. Esse pedaço que ele vai dar para o cotista é um pedaço dos 50. Só que a bolsa vai lá e ajusta no 25. Então quando você recebe esse R$1, tá? Quando você recebe esse dividendo, você está recebendo um pedacinho do valor justo da empresa, enquanto o valor de mercado não encontra esse valor justo. É por isso que o investimento em dividendos ele é tão estratégico. É por isso que grandes investidores fizeram fortunas investindo na estratégia de dividendos. Por quê? Eu compro uma empresa descontada. Quando que ela vai valorizar? Eu não sei quando ela vai valorizar. Eu não tenho bola de cristal. O mercado ele criou essa ideia de que as pessoas precisam ter bola de cristal. Que o analista precisa ter uma bola de cristal e dizer vai valorizar daqui a um ano. Eu fico doido quando eu vejo alguns marketings de algumas casas de análise dizendo o seguinte: multiplique por 5 seu patrimônio em 2 anos. Que diabo que essa pessoa tem de bola de cristal? Ela previu a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela previu a pandemia, ela previu todos os fatores que acontecem. Você não prevê isso. O que você vê? Você vê que dentro das condições de mercado, aquela empresa está descontada. Com base no quê? Com base no fluxo de caixa que ela vai gerar, com base nos ativos que ela tem, com base no negócio que ela possui, com base nos diretores que ela tem, no CEO que ela tem. Você vê, aquele ativo está descontado. Então, você compra aquele ativo. Quando vai valorizar? Eu não sei, mas eu vou carregar ele. Poxa, mas daí eu vou carregar e aí nesse período eu fico lá sentado e aí faço o quê? O que acontece na estratégia de dividendos? Enquanto eu estou lá sentado, esperando o meu ativo valorizar, esperando o mercado enxergar que aquele ativo vai valorizar, aquela empresa fica me pagando dividendos. Dividendos. E o que são os dividendos? Um pedacinho do valor justo. Então, quando eu recebo dividendos, eu dou uma encurtada nesse tempo de esperar o valor justo chegar. Eu estou recebendo uma parte desse valor justo. E aí, o que eu faço com essa parte desse meu valor justo? Eu compro mais. Compro mais o quê? Bem, se aquela empresa está tão descontada, eu compro mais daquela mesma empresa no valor descontado. Entendeu? Esse é o grande ponto da estratégia de receber os dividendos. Eu recebi um pedaço justo do valor justo para comprar aquela empresa com um desconto muito maior. Esse é o grande ponto, tá? Mas, e aí eu posso transferir isso, por exemplo, para fundos imobiliários. Eu vou lá e compro um bom fundo imobiliário que paga bons rendimentos, tá? E quando eu falo em bons rendimentos, não são rendimentos elevados. Bons rendimentos são rendimentos estáveis, são rendimentos crescentes, tá? Sem maquiagem. Quem acompanhou aí meu Instagram ontem viu, né, o risco que é de uma maquiagem. Sem maquiagem, tá? São bons dividendos. E aí tá lá, você olha o fundo imobiliário, ele está descontado 20% abaixo do valor patrimonial, um valor patrimonial que parece ser razoavelmente justo. Quando você recebe aqueles rendimentos, você está recebendo uma parte, tá, desse valor justo, uma parte da capacidade daquele valor patrimonial de gerar lucro, enquanto isso o valor de mercado está muito abaixo. Esse é o grande detalhe da estratégia de investir em dividendos. E aí surge a grande questão que é debate aí nas redes sociais muito. Ah, mas investir em ações de crescimento é muito melhor, porque aí ela fica com os dividendos e ela cresce mais. A ação de crescimento, ela tem como pressuposto o fato que ela ainda está em crescimento. Ela não atingiu um nível de maturidade a ponto de a empresa dizer o seguinte: olha, eu não tenho mais muito para onde crescer. É melhor eu começar a distribuir esses dividendos para os meus acionistas, porque está um pouco difícil aqui de crescer, eu já sou grande o suficiente. Não, uma empresa de crescimento, ela fica com o seu lucro e ela reinveste. O que acaba acontecendo? Sei lá, você comprou descontado, né, aquela empresa, e ao invés de ela pegar o lucro dela, que é uma parte do seu valor justo, e te entregar, ela reinveste. Por quê? Porque ela ainda tem uma capacidade tão grande de crescer que é melhor ela reinvestir e crescer mais ainda. Agora, grava o que eu falei.
Uma empresa de crescimento é uma empresa que não atingiu a sua maturidade plena ainda. Então ela ainda tem capacidade de crescer. Mas quem ainda está nessa fase também tem um risco de ter problemas, ter mais dificuldades, ter um produto que não deu certo e aí acabar tendo uma queda no lucro temporariamente. Então, esse é o grande ponto. Se você investe numa empresa pagadora de dividendos, uma boa empresa pagadora de dividendos, diga-se de passagem, né? Porque não adianta ser qualquer empresa, você vai pegar e vai comprar uma empresa que está mais madura, tá? Então você pegou e vai comprar uma empresa que está mais madura e você não vai ter essa questão do crescimento. É por isso que tem algumas dessas estratégias de crescimento, não crescimento, você vai, depende da empresa. Ah, mas aí então vale mais a pena comprar essa empresa. Não, o grande ponto é que quando você recebe os dividendos, tá? Quando você recebe os dividendos, você é o responsável por reinvestir. Você entendeu? Uma empresa de crescimento, ela pega o seu lucro e ela reinveste por você. Uma empresa que paga dividendos, um fundo imobiliário que paga dividendos, a responsabilidade por crescer é sua. Você vai pegar aquele dinheiro e vai reinvestir. Você vai ter que achar um negócio lucrativo e não mais a empresa. O crescimento é igual. Essa ideia de que empresa com pagadora de dividendo ou fundo imobiliário não permite o meu patrimônio crescer, isso é uma besteira, gente. É uma besteira, mas uma besteira do tamanho de um bonde. Tá? É muito grande essa besteira. Porque a diferença é a empresa que não paga dividendos, ela reinveste o dinheiro para você. A empresa que paga os dividendos, ou o fundo imobiliário que paga os dividendos, você é o responsável por fazer os reinvestimentos. Essa é a introdução, pessoal. Manda as perguntas aí, eu vou fechar essa cortina aqui que está incomodando demais. E manda as perguntas de vocês, eu quero ver quais são as dúvidas de vocês quanto a esse tema, tá? E vamos lá, vamos começar aqui, perguntas de vocês. Vão mandando aqui no chat, tá? Me digam só se continuam me ouvindo. Tive que ligar aqui o carro para fechar essa cortina. É uma explicação realmente breve, né? Você precisaria às vezes de uma aula toda para explicar isso, mas eu acho que ela é um conceito que para quem já está investindo há um tempinho consegue entender com mais clareza. E eu queria que vocês gravassem isso. Investir em boas pagadoras de dividendos, sejam fundos imobiliários, sejam ações, tá? Receber uma parte do valor justo de tempos em tempos, enquanto o valor de mercado não chega no valor justo. Agora, olha a sacada. Se o valor de mercado extrapola o que é um valor justo, receber dividendos pode não ser tão interessante. Pode não ser tão interessante, porque eu vou receber uma parte do valor justo, sendo que a empresa está acima do valor justo. É claro que quando eu chego nesse ponto, o mais razoável seria que eu vendesse essa empresa, mas é sempre um ponto aí para uma próxima live, um ponto um pouco mais complexo de nós conseguirmos chegar. Outro detalhe, enquanto vocês não mandam aqui a pergunta de vocês, tá? Beleza, não, já chegou aqui uma pergunta muito boa do Felipe. Depois do pagamento do dividendo, o ativo voltar ao valor da Datacom significa que ele valorizou? Perfeito, Felipe, significa que ele valorizou, aquilo que eu falei no começo. Eu tenho uma empresa hoje, a cotação dela está R$10, e hoje ela fica com direitos de dividendos. A partir de amanhã ela abre X. Então ela fechou hoje a 10 e esse pagamento é de R$1. Amanhã ela abre a 9. Se amanhã ela voltar para 10... Tá? Se amanhã ela voltar para 10, ela valorizou. Por quê? Porque eu tirei do ajuste. Por isso que muitas vezes você vê uma grande valorização. O que acontece? Vamos supor essa empresa, digamos que o valor justo dela seja 20. Digamos que o valor justo dela seja 20. Aí eu tirei R$1, porque ela pagou esse dividendo. Então o valor justo dela passou a ser 19, porque eu considerava aquele lucro que ela já tinha ali e não tinha pago o dividendo. Então passou para 19 e para 9. Olha só. Quando eu tinha 20 e 10, o desconto era de 50%. Agora eu tenho 19 e 9. O desconto é mais de 50%, gente. Se no mês, se continuar isso durante um trimestre, por exemplo, continuar 19,9, mercado doido, né? Vai ficar estável. E aí ela paga mais R$1. Fica 18 e 8.
Olha só como vai aumentar esse desconto. Vai ficar 17,7. E assim vai aumentando o desconto. Isso pode acontecer? Pode. Está acontecendo na Cine. A Cine está acontecendo isso. Ela decidiu começar a pagar a Babilônia de dividendos, vendendo os imóveis dela, distribuindo lucros passados, e evidentemente o patrimônio líquido dela está diminuindo, porque ela está distribuindo aquele lucro que estava acumulado, que estava dentro do patrimônio dela. E a cotação está desabando, está derretendo. O que era descontado está ficando cada vez mais descontado. Esse é o grande ponto. Tá? O dia que ela decidir valorizar, vai dar evidentemente um porradão. Então, faz sim essa valorização. Tá? Felipe perguntou o seguinte: para viver dos investimentos, a estratégia de dividendos é mais viável? Sabe, Felipe, eu estou terminando de ler aquele livro, A Psicologia Financeira. Vocês estão acompanhando um pouco aí no Instagram. O livro é fantástico, eu recomendo a todo mundo ler. Tem alguns trechos dele que eu acho muito interessante. E teve um recentemente que ele falou o seguinte: olha, o investidor, ele busca ser racional, porque parece que para investimentos, ser racional é o mais provável, ou é o melhor. Acontece que o investidor esquece que ele é um ser humano, com características psicológicas muito fortes, tá? E aí ele não consegue ser racional. Ele não consegue ser racional 100% do tempo. O ser humano é muito difícil você ser racional. Ah, mas eu sou. Não, não é. Você tem uma carga psicológica muito grande. E aí ele sugere que as pessoas sejam razoáveis e não racional. E aí quando eu leio isso, eu lembro dessa estratégia de viver de dividendos. Eu vejo algumas pessoas sugerirem você fazer outros investimentos e ir sacando desses investimentos. É uma estratégia racional? É uma estratégia racional, pode ser bem razoável. Você investir, por exemplo, em alguns ETFs nos Estados Unidos, em alguns ETFs lá na Irlanda, que tem benefícios fiscais, e você vai sacando aos pouquinhos. Tecnicamente, o efeito seria até meio parecido, porque tem essa questão de tira do bolso esquerdo, vai para o bolso direito, né? E a questão do valor justo e valor de mercado também acaba se aplicando um pouco ao ETF. O que acontece psicologicamente falando? E aí falando por quem vive de dividendos. Se você começa a vender seu ativo para pagar suas contas, você tem uma sensação psicológica que você está matando a galinha para comer ela. Se você vive dos dividendos, você tem uma sensação psicológica que você está comendo os ovos da galinha e a galinha continua lá viva. Tá? Então tem uma característica psicológica aí muito forte. E aí, evidentemente, que quando você compra um ativo que gera rendimentos de qualidade, gente, geram rendimentos de qualidade, você está vivendo os rendimentos e o ativo continua lá, em tese, te protegendo da inflação. As empresas se valorizam, os imóveis se valorizam. Quando a inflação está muito alta, eles também se valorizam. Se forem de qualidade, eles vão se valorizar frente à inflação, porque eles geram um produto que é corrigido pela inflação, eles têm um imóvel que gera uma correção com base na inflação. Então, é muito mais fácil você, para viver de renda, fazer estratégia de dividendos. Mas isso não significa que essa estratégia de investir em dividendos é só para quem quer viver de renda, é só para quem já consegue viver de renda. Porque a estratégia de quando eu compro um ativo gerador de dividendos é a estratégia justamente isso, receber um pedacinho do valor justo enquanto o valor de mercado não chega lá. E isso poder reinvestir. Tá? E aí eu vejo muita gente dizendo: mas eu ganhei muito pouco, eu ganhei alguns centavos lá do Itaúsa. Sim, tudo bem. Esse pedacinho de valor justo que você recebeu não vai fazer muita diferença. Acontece quando você compra uma empresa que é boa pagadora de dividendos, tá? Você sabe que você está comprando uma empresa que tem pelo menos uma saúde financeira boa. Você não está comprando, por exemplo, essas fintechs que a galera estava comprando aí e fez uma bolha gigantesca. Você não está comprando uma Magalu que está aí derretendo gigantescamente. Por quê? Olha, por que não estava pagando dividendo? Cadê os lucros dessa empresa? Ah, não, ela estava reinvestindo, né? Então, deixa eu analisar isso aqui com mais detalhe também. Tem muito disso para você realmente aprender, tá? Vamos lá, galera. Perguntinha sobre esse tema de dividendos. Um ponto importante, tá? Sobre essa estratégia de investir em dividendos. Aí isso é importante de falar. Essa é uma estratégia hoje bastante difundida. O pessoal lá do Base, lá da Luiz, lá da GF difunde bastante. Eu acho que a ideia deles é muito bacana. Não somos hoje concorrentes, porque eu só tenho um produto de fundo imobiliário, eles só têm produtos de ações. Mas eu vou entrar também nesse universo de ações, porque eu acho importantíssimo.
Então, mas eu acho que a estratégia deles é muito inteligente, tá? Essa ideia do investir em dividendos. Agora eu tenho um grande receio. Infelizmente, nós vemos alguns investidores vendo de forma errada, mas também algumas pessoas vendendo produtos passando uma visão errada, no seguinte sentido. Não, então é bom pagador de dividendos, é bom ativo. Ou quem paga muito dividendo é bom ativo. Gente, olha o que eu falei a live toda. Dividendos de qualidade para fundos imobiliários, rendimentos de qualidade. Não adianta eu pagar bons dividendos e eu não ser uma empresa lucrativa. Não adianta eu pagar bons dividendos e o meu operacional está cada vez pior. Eu só estou pagando dividendos. Eu tenho um lucro lá acumulado no passado, no caso de uma empresa, eu vou pagando dividendos. Ou no caso de fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários nós vamos pagando 200% de rendimento, o rendimento dela ser 200% do seu lucro líquido. Isso não é sustentável no longo prazo. E aí o investidor olha aquele dividendo e diz, meu Deus, é boa pagadora de dividendos, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. Gente, isso é um erro, tá? O pagamento do dividendos ele é uma boa estratégia, mas não é ele que define o que você vai comprar. Você viu ali, você vai lá, você vai olhar o lucro dela. Como é que está o lucro operacional dela? Como é que está isso em fundo imobiliário ou ações? Como é que está o lucro dela? Como é que está o ROI dela? Ou no caso do fundo imobiliário, como é que está a expectativa de TI ou de cap rate? Tá? Como é que está no caso de fundo de recebíveis, questão de inadimplência, de compra de novos ativos? Olhem ainda os fundamentos do ativo. Não se iludam nos rendimentos poupudos como sendo essa a estratégia. A grande questão é, entre duas boas empresas, uma que não paga tanto dividendo e outra que paga muito dividendo. As duas, uma está mais descontada do que a outra. Tá? Qual que eu vou comprar mais? Eu vou provavelmente comprar a que paga mais dividendos. Um caso aí, por exemplo, um caso que dá para exemplificar, Petrobras. Petrobras está extremamente descontada, PL um pouquinho superior a 2. Ou seja, o preço dela é um pouquinho mais do que 2 vezes o seu lucro. E pagou um horror de dividendos. Ou seja, ela está muito descontada. Puxa, mas tem um monte de interferência política, é uma empresa super difícil e tal. Não, perfeito, ela tem um monte de risco. Só que a cada trimestre, quando ela está pagando muito dividendos, eu vou receber uma parte do seu valor justo. Sendo que eu estou pagando um valor muito descontado. Só para vocês terem uma ideia, recentemente eu estava fazendo uma pesquisa sobre as petrolíferas que são mais estatais. E a petrolífera argentina, que é uma estatal, tá? Ela estava valendo no mercado um PL7. Na Argentina, gente, não chega nem perto da capacidade da Petrobras. A Petrobras no mundo é um grande destaque. Então esse é só um destaque para dar para vocês. Podemos falar de diversos outros destaques, tá? Estamos chegando aí no final da live. Perfeito, Márcio. Muito boa explicação. No final do dia, a única coisa que importa é se o ativo é bom ou não. Sem sombra de dúvida. O mais importante é o ativo ser bom. Não importa eu ter um fundo imobiliário que está me pagando um monte de dividendos, se o ativo não é bom. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um XPCM da vida, vou ter um XTED, vou ter um FAMB, um BBFI. Fundos imobiliários que pagam um horror de rendimentos e de repente o ativo praticamente se esvai porque o ativo não era bom. Veja, se você tem um bom ativo, pagador de dividendos, você recebe um pouquinho do valor justo, mas de nada adianta você ter um grande pagador de dividendos se o ativo não é bom. Tá? Então, de tudo, a análise dos fundamentos do ativo ainda é o mais importante. Tá? Nunca esqueçam disso. A análise dos fundamentos do ativo ainda é o mais importante. Entre 2, 3 ativos que têm bons fundamentos, eu prefiro os que pagam dividendos por causa dessa explicação que eu dei para vocês. Tá? José, o ajuste ocorre logo após a data com ou logo após o pagamento? Sempre logo após a data com, José. Por quê? Porque a partir do momento que tem a data com, aquilo vai para o passivo da empresa, ou para o passivo do fundo imobiliário, e ele já virou, é como se ele já tivesse pago. Tá? Fica lá no passivo, é uma obrigação dele, depois só sai do passivo e vai para você, desconta do passivo. Então ele fica no caixa, mas ele já está no passivo. Tá? Gabriel, então meus aportes fazem sentido. Comprar no dia do pagamento de dividendos, na abertura do mercado? Não, Gabriel. No dia do pagamento dos dividendos, o mercado dele está muito mais agitado, porque pensa o seguinte, você tem ação para dividendos, ou fundo imobiliário. Tá? Você vai vender no dia que você vai ter direito a receber um rendimento isento de imposto de renda? Não, você não vai fazer isso. Então você perde um pouco da liquidez daquele ativo. Tá? Essa, na minha opinião, não é uma estratégia
que faz muito sentido comprar na Datacom, tá? Porque normalmente eu falei para vocês no mundo perfeito, né? R$10, tira um, vai para 9, mas não é assim que muitas vezes funciona. Muitas vezes o que acontece? O mercado tá ali, sempre oscilando a 10, sempre oscilando a 10. No dia da Datacom ele vai para 10,50. Aí no dia seguinte abre a 9,50 e cai para 9. Por quê? Porque ele estava o tempo todo oscilando a 10. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque normalmente na Datacom, alguns dias antes, alguns investidores compram para receber os rendimentos. Quem tem não vende porque quer receber aquele rendimento isento, e aí você perde um pouco da liquidez. Então, normalmente a Datacom não é uma data boa. Por exemplo, essa é a semana, eu não sei que dia que nós estamos, acho que é 24. Eu não sei se sexta-feira, que é o dia do principal pagamento de rendimentos agora de fundo imobiliário, que eu não estou... eu acho que é, né? Final do mês, eu acho que é sexta. Se for sexta, final do mês, provavelmente essa não é a melhor semana para comprar fundo imobiliário. Porque é uma semana que tem uma baixa liquidez e uma pressão um pouco maior de compra, tá? Esse é o grande ponto. Galera, tô na minha hora. Já são 9 horas e 2 minutos, 32 minutos de live. Espero que tenham gostado. Se você chegou meio que no final, depois assiste ela integralmente aqui no Instagram, compartilha com os amigos. Vou subir para o YouTube também no final do dia, tá? Essa live lá vocês conseguem assistir em velocidade acelerada, quem chegou aqui no finalzinho do dia, tá? E semana que vem nós temos outra live aí. Um forte abraço para vocês. Não deixem... entrem aqui, deixem um comentário, compartilhem isso comigo. Acho que esse tema é fundamental. O que eu falei hoje, eu realmente nunca vejo as pessoas falando, tá? E não esqueçam dessa frase. Receber dividendos é receber um pedaço do valor justo enquanto o valor de mercado não encontra ele. E não deixa de me seguir aqui no Instagram, ou se você depois estiver vendo no YouTube, não deixa de seguir o canal, compartilhar, até para poder prestigiar e ampliar o número de pessoas que chegam a esse tipo de informação. Legal? Uma boa semana para vocês, forte abraço!